Eu sou Caterine de Matos, sou diretora de Ciência e Tecnologia do The Good Food Institute aqui no Brasil, e em conjunto com a nossa gerente de Ciência e Tecnologia, Cristiana Biel, nós queremos mais uma vez dar as boas-vindas a todos vocês. E hoje, no nosso último webinar da nossa série, nós vamos falar sobre extrusão de ingredientes para produtos feitos de planta. E é com prazer que a gente recebe como palestrantes o José Coelho, ele que é presidente da Clestron dos Estados Unidos e responde também como diretor para as Américas, e o nosso colega pesquisador da Embrapa, Dr. Carlos Carvalho. Prazer recebê-los aqui no nosso webinar. Antes de a gente passar a palavra para eles, para as pessoas que estão pela primeira vez aqui conosco e talvez não conheçam o que é o GFI, só rapidamente quero apresentar. Então, o The Good Food Institute é uma organização não governamental. Nós nascemos nos Estados Unidos em 2016, mas hoje nós já temos atuação em diversos países, então além do Brasil, Índia, Israel, Ásia-Pacífico e Europa. A grande missão do GFI é fomentar o mercado de proteínas alternativas, o desenvolvimento desse mercado, e para isso nós temos a atuação em 3 grandes áreas: a área de ciência e tecnologia, que é a área que a Cris e eu lideramos aqui no Brasil, que essa área visa justamente fomentar o desenvolvimento científico, apoiando as universidades, os institutos de pesquisa, em temas de projetos de trabalhos relacionados a proteínas alternativas. Nós temos um time focado em engajamento corporativo, então esse é um time que trabalha com as empresas, então desde empreendedores, né, que estão interessados em iniciar negócios nessa área, passando pelas startups, até as pequenas, até as grandes empresas. Então é um time que apoia as diferentes necessidades das empresas. Inclusive, é um prazer que a gente tenha os colegas também de engajamento corporativo nos acompanhando aqui no webinar. Temos uma área focada para os aspectos regulatórios, então, que discute, enfim, com as diferentes esferas governamentais, as políticas públicas para o tema de proteínas alternativas. Então, aqui é só uma pequena introdução do trabalho do GFI. É importante a gente destacar que, como eu falei, o GFI é uma organização sem fins lucrativos e ela é mantida pela filantropia. Então, todos os trabalhos que a gente desenvolve são todos gratuitos. E talvez para aqueles que... A gente tem vários pesquisadores aqui que nos acompanhando hoje também, eu quero relembrá-los, né, que o GFI possui um programa de incentivo à pesquisa com diferentes modalidades para apoio a projetos de pesquisa, e atualmente nós estamos com uma dessas modalidades abertas, que se chama Exploratory Grants. Então, se vocês acessarem, para aqueles que tiverem interesse em financiamento, né, de projetos, basta acessar esse link, gfi.org/research grants. Lá vocês encontram todas as informações acerca dessa e das outras oportunidades de pesquisa. Mas fica aqui um convite, a chamada está aberta, são para projetos de pesquisa de duração até 6 meses, com investimento de $50 mil por projeto. Então, quem tiver interesse também em saber mais, enfim, está interessado em submeter algum projeto, a Cris e eu também temos a disponibilidade para conversar, para orientá-los também para a submissão de projetos. Bom, e com essa introdução, eu quero novamente, né, cumprimentar os nossos palestrantes, agradecer pela disponibilidade. A gente conversou bastante nos bastidores, né, então quero agradecer o empenho tanto, né, do Dr. Carlos, do Coelho, em preparar, em customizar uma apresentação. Nós procuramos repassar e compartilhar com eles todas as necessidades ou as principais dúvidas que a gente vinha recebendo, tanto dos diferentes atores, né, seja da própria academia, seja das indústrias.
Então, tanto o Coelho como o Dr. Carlos prepararam uma apresentação bastante customizada, né, para os nossos interesses. Então, quero agradecer pela parceria e pela colaboração de vocês. E para a gente começar, então, teremos a primeira fala com Coelho e, na sequência, Carlos, e no final a gente tem um momento para as perguntas. Relembrando, as perguntas elas podem ser enviadas ali no botãozinho de Q&A, então você pode mandar uma pergunta se identificando, ou se você não quiser, você pode colocar de uma forma anônima. A gente encoraja vocês, né, para que coloquem as suas dúvidas. Ainda existem muitas dificuldades, né, acerca do tema. Então, aqui nós temos 2 especialistas no assunto, então eu tenho certeza que será uma discussão bastante rica e nós teremos tempo no final para responder e debater um pouquinho mais sobre o tema. Bom, então, Coelho, obrigada mais uma vez e passo a palavra para você. Muito obrigado, Catherine, e muito obrigado à GFI de nos deixar essa oportunidade um pouco falar da tecnologia de extrusão e da nossa experiência nesse ramo. Sou me apresentar, sou então, José Coelho, e eu já trabalho com a Clexar há mais de 30 anos em extrusão. Então, eu tive essa chance de ver um pouco o uso multifacete dessa tecnologia no ramo de alimentos para consumo, tanto humanos que para animais também. Então, eu vou apresentar um pouco o que nós fazemos e a ideia realmente é transmitir como a tecnologia funciona e os materiais base a plantas, as cereais, que nós podemos transformar para vários tipos de aplicação. E vocês vão ver que é bastante interessante e a ideia é generar, fomentar pesquisa e desenvolver para poder desenvolver novos produtos aí no Brasil. Então, desde os Estados Unidos, um grande olá, e eu vou então começar a apresentar a nossa empresa. Então, nós somos realmente um especialista em extrusão dobra rosca, e nós somos uma empresa francesa, já temos mais de 60 anos neste ramo. Nós estamos ubicados no sul em França, no sul de Lyon, e nós somos realmente uma empresa de mais ou menos 300 empregados, e somos internacionais, e temos várias oficinas no mundo, e nós temos três centros de pesquisa para desenvolver produtos e fazer provas com clientes. E nas Américas nós temos 3 oficinas, uma dos Estados Unidos aqui em Tampa, Flórida, onde eu estou, e aí no Brasil temos em Curitiba e no Chile. Nós temos basicamente equipamentos de extrusão instalados no planeta inteiro. Agora, em extrusão, desde que nós começamos a Clexar, a extrusão está muito metida na área de alimentos. É um foco principal nosso, desde o início, foi os alimentos, e vocês vão ver que nós podemos fazer muita coisa, tanto encontrar alimentos para cereais, pequeno almoço, salgadinhos, ingredientes, alimentos infantis, fibраção de proteínas. Nós vamos aqui explicar um pouco mais em detalhe depois, e também a alimentação para a ração animal e a aquacultura. Então, é bastante o que se pode fazer em tudo que é relativo a alimentos. Depois, nós encontramos a extrusão do arroz, nós estamos muito metidos, tudo o que é que nós chamamos de green industry, que é basicamente para poder processar, fazer reciclagem, operações químicas, processar fibras em base a madeira ou em base a plantas, e aplicação de biomassa, por exemplo, fazer composto para a agricultura é um deles. E outra coisa que nós fazemos muito, uma indústria novedosa, é usar a extrusão para fazer ingredientes de pó com funcionalidades interessantes para aplicações tanto de alimento que para farmacêutica. Então, como vocês podem ver, a extrusão dobra rosca é bastante ampla em termos de flexibilidade e aplicações que podem ser feitas. E hoje o que eu vou mostrar a vocês é mais o porquê essa tecnologia nos permite fazer tanta coisa, e vamos se focar depois em aplicações de alimento e em aplicações também relativas ao
o uso de proteínas para a indústria, sobretudo o uso de plantas de proteínas, que é um tema que da GFI. Então, o que é a extrusão twin, que a gente chama TSE, que significa Twin Screw Extrusion. Essa tecnologia está uma extrusora, você vê, que basicamente nós vamos ter aqui, vamos ter uma câmara, onde nós vamos processar, cozinhar os ingredientes dentro dessa câmara. Nós vamos ter configuração de rosca para misturar, para dar cisalhamento, para subir pressão. E isso vai ser operado por um motor com velocidade variável. E dentro dessa câmara nós vamos dosificar misturas de ingredientes de planta ou dependendo das aplicações, e também vamos injetar água ou outros líquidos dentro da máquina. E essa massa vai ser cozinhada de forma com energia termomecânica, e depois vamos ter uma matriz onde, dependendo das condições de operação, vamos ter produtos que vão expandir ou alguns que não vão expandir. Isso depende muito da operação. Vamos dar um pouco mais em detalhe. Então, o que é interessante da extrusão de doble rosca são duas roscas corrotativas, o qual nos permite, quando entre os ingredientes secos, ter uma mistura muito homogênea e intensificada. Isso é uma das características da doble rosca. E outra coisa muito interessante que eu mostro aqui é que isso trabalha com uma bomba positiva. Então, isso nos permite processar vários tipos de ingredientes e com condições distintas. Nós podemos processar massas com vários tipos de viscosidade, com muita água. Então, dá para processar de forma contínua um grande rango de produtos em condições de viscosidade distintas. Uma coisa muito interessante disso também é que são autolimpiantes e os ingredientes que entram dentro, o que entra vai sair, não fica nada dentro. Então, essas roscas elas vão estar operando dentro de uma camisa, e onde nós então vamos misturar e transportar os produtos. Então, para dar um pouco uma visão mais científica, o que nós, basicamente, a extrusão de doble rosca vai ser um cozinhamento termomecânico. Então, termomecânico por duas coisas. Mecânico, porque nós vamos transmitir com a confecção de rosca, que vai ser distinta, tanto nos vai permitir amassar, misturar, generar fricção por a configuração de rosca, cisalhamento. Então, nós vamos transmitir por energia mecânica graças à configuração de rosca e à velocidade dessa rosca. Depois, nós vamos ter um cozinhamento térmico, que é dado pelas camisas, que cada camisa vamos setar umas condições de temperatura, isso nos vai dar energia térmica. Então, isso vai ser uma combinação das duas. Então, como funciona é que nós vamos pôr uma mistura de ingredientes secos, que vai entrar e vão ser transportados, cozinhados, comprimidos, e vai sair baixa pressão. E dentro desse processo, nós vamos juntar líquidos para hidratar a mistura e podemos também injetar lípidos ou corantes, porque isso é um misturador contínuo. Nesse processo, esse processo contínuo, e normalmente o tempo é muito rápido, vai normalmente ficar dentro da máquina menos de 1 minuto, e isso vai depender muito da configuração do comprimento da máquina. Então, para tudo que é trabalho mecânico, nós vamos usar vários tipos de rosca, com vários tipos de funções, que podem ser transporte, mistura, ou roscas para generar muito cisalhamento mecânico. E, normalmente, nós vamos então configurar, dependendo da aplicação que nós queremos processar. Para tudo que é a energia térmica,
a câmara da extrusora está composta de várias camisas dependentes, e cada camisa vai ter uma possibilidade de ter um aporte de caloria, de energia térmica com resistência elétrica ou enfriamento. Então, e nós vamos medir a temperatura de cada câmara com sensor de temperatura. Então, isso nos permite adaptar um perfil de temperatura em função dos ingredientes que nós vamos querer processar. Então, um vídeo rapidinho para vocês verem. Então, é tudo modular, camisa independente do mesmo tamanho de diâmetro, e compressão de rosca também da mesma forma modular, que nós vamos adaptar em função dos níveis de energia mecânica e trabalhos que nós queremos obter durante o processo de extrusão. Então, alguns processos vão ter 4 ou 5 camisas e outros vão ter muito mais largos, depende da aplicação que nós queremos obter. Então, a gente vê que entre os ingredientes secos são misturados e são transformados e fundidos para ser extruídos. E cada camisa tem um sistema de refrigeração quando nós precisamos controlar a temperatura ou resfriar as câmaras. Então, para resumir um pouco essa tecnologia, a dobra extrusão nos permite trabalhar vários tipos de receitas, formulações com vários graus de proteína, de amidos, de conteúdos de gordura, e nós podemos processar isso com vários tipos de capacidade, não só a capacidade máxima, mas também diferentes capacidades. Doble tornilho, doble rosca nos permite operar em várias condições de capacidade, ajustar tempos de cozinhamento, e adicionar tanto umidade, corante ou vapor, se for precisado, ou mesmo, de repente, gordura. E com nessa câmara nós podemos adicionar energia térmica ou também podemos extrair. Isso nos dá também a possibilidade de refrigerar ou podemos ter, de repente, extruir. Então, essa ferramenta flexível nos permite, de certa forma, cozinhar os amidos e as proteínas e obter uma massa, uma textura homogênea e com um ligamento perfeito, que eu vou mostrar depois. Então, o interessante disso é que você pode ajustar as condições exatas de cozinhamento necessário aos ingredientes que você vai estar processando. Isso é um pouco o fundamento de como funciona uma extrusora dupla rosca. Agora, se nós vamos ver as matérias-primas que são usadas na extrusão para alimentos, basicamente, nós vamos encontrar que vai ser uma matriz de biopolímeros que é composta de amidos e de proteína. E essa fonte de amidos e proteína está presente dentro dos cereais, tanto trigo, milho, aveia, arroz, mas também se encontra todo que é tubérculos, como a batata, mandioca, e também tudo que é semente de oleaginosas, como a soja ou girassol. Então, isso vai estar presente. Então, normalmente, nós vamos processar essa base de ingredientes de planta, de certa forma, e depois nós, dependendo de outros ingredientes presentes, vamos modificar as propriedades do produto final. Então, outros ingredientes podem ser açúcar, sal, fibra, farelo, de repente, proteínas lactosas e minerais. Mas eu vou mostrar um pouco aqui os ingredientes base de extrusão. Então, como exemplo de base de amidos, aqui um exemplo muito comum, como, por exemplo, o milho, pode ser branco ou amarelo. Geralmente o milho tem 8 a 10% de proteína e amidos muito mais. 75% é uma base de amidos. Geralmente, a umidade das farinhas que nós vamos processar por extrusão é entre 10% a 13%. E vai ser o caso mais ou menos todos os ingredientes secos que nós processamos em base à planta. Geralmente, para a extrusão, nós vamos usar farinhas ou farinhas com germa ou sem germa.
E, normalmente, para extrusão, vão ser farinhas mais ou menos à volta dos 550 a 600 micros que nós usamos de extrusão. E depois depende, nós encontramos no mercado, mas geralmente é em torno a essa granulometria. E no caso do milho, ou do grits de milho, nos dá uma boa expansão, que nós fazemos por discos expandidos, e para cozinhar requer uma temperatura média, alta. Outra base de amidos, por exemplo, pode ser o trigo, mas muito similar também em termos de proteína, essa 14, a umidade muito similar. Isso nos dá uma boa expansão nas receitas e nos vai dar umas cores brancas ou palas. E não, então, o cozinhamento do trigo temperaturas médias a low. Quando digo médio a low, é mais ou menos 140 a 120 graus na máquina. A gente tem que entender que na máquina passa muito rápido. Não vamos queimar os amidos, porque fica muito pouco tempo dentro da máquina. Outras bases de amidos que nós podemos usar em extrusão é o arroz. No caso do arroz, dá uma boa expansão. Somente com o arroz, a gente tem que usar, geralmente são farinhas mais finas, ou grits finos, porque o arroz tem uma textura muito dura e abrasiva. Então, quando nós usamos essa extrusão, ele necessita ser fino para ser hidratado de forma rápida. Então, com o arroz, tem que usar farinhas ou grits muito finas. E é preciso uma temperatura muito mais alta para cozinhar, realmente mais tipo 160 a 180 graus. Também podemos usar aveia. A aveia tem grãos pequenos. E a aveia nos vai dar um sabor e um cor um pouco mais acastanhado. Só que a gente tem que ter cuidado com a aveia, porque a aveia tem um contido de graxa um pouco mais importante, a 27%, comparado a outros ingredientes. Então, tem que ter cuidado com a aplicação final e, eventualmente, a rancidez pode suceder. Barley, já não me lembro esse nome. Barley. É cevada. Já me regressou em português. Desculpa. Cevada também posso usar, dá uma de cor, boa expansão e vai ser processado em baixa temperatura. Outras coisas, outros ingredientes não trazem amidos, tudo que é nós dizemos, as batatas ou também, vamos ver depois, a mandioca. Batata, vamos usar tipo em flakes ou em fino, e isso é muito bom para extruir, nos dá um bom binding, só que a gente tem que ter cuidado com a batata, porque a batata tem uma temperatura de cozinhamento muito mais inferior. Então, a gente não pode aplicar altas temperaturas, não podemos queimar. Que está a mandioca está muito amido, e é interessante, dá um sabor suave e uma cor branca. E também nós podemos usar, em termos de amidos, outros ingredientes já da indústria, ou seja, já amidos gelatinizados, nativos ou gelatinizados. Isso nos ajuda com a expansão. Também podemos processar por extrusão grãos inteiros. O bom disso é mais o aspecto nutritivo no final. Então, isso na indústria existe trigo, arroz, basicamente todos estão na indústria, só que tem que serem farinhas mais finas, porque tem muito mais fibra. Então, não podemos usar grits, senão nós vamos ver o pedaço da fibra, né, nos produtos extruídos. Então, tem que ter cuidado na aplicação final. Então, exemplos de farinhas completas, tanto trigo, arroz, milho e aveia. Então, o bom disso é que isso nos vai dar muito conteúdo, fibra interessante, quando nós usamos isso como grão inteiro. Como eu dizia antes, temos que cuidar com a aveia, porque a aveia tem, fora de ter um bom nível de proteína, também tem um alto nível de lípidos. Agora, o que é matriz de proteína, que nós encontramos também nas plantas, nos cereais,
vamos usar soja, trigo, também proteínas lactosas e tudo que é os grãos. Nosso caso aqui, o interessante para as plantas, realmente a soja, o trigo e todos os grãos. O bom dos grãos é que tem todos milhos e proteínas em vários níveis. Então, nós usamos esses produtos com base à proteína. Isso vai desenvolver uma massa elástica. Temos que ter cuidado que isso é indigestivo para bebês. E alguns podem ser alergênicos, como é o caso do leite, tudo que é lactoso. Quando nós vamos usar mistura de proteína com os amínios, isso vai diminuir a expansão dos produtos, vai aumentar ajuda a aumentar a firmeza e a crunchiness, a crocância do produto. Então, a gente joga com isso, com esses atributos para modificar os produtos. E agora, se nós usamos receitas com muita porcentagem de proteína, tipo ervilha ou soja, ou que nós encontramos no trigo, nós se usamos isso com muita água, vamos começar a texturizar. E nós vamos ver essa parte mais adiante, de forma mais detalhada. Então, isso é, por exemplo, um exemplo. Nós fazemos um instruído, a gente tem, por exemplo, um instruído com 100% de farinha de milho. Se nós colocamos já farinha de soja, o efeito do facto de ter mais proteína faz que o produto vai perder expansão e vamos aumentar a crocância, porque é o facto de nós introduzimos aqui a proteína. Então, usando proteína, nós vamos também então fazer texturizados, ou texturizados secos, ou texturizados úmidos. E eu vou mostrar a vocês mais em frente o que nós fazemos aí para a indústria. Fora então desses ingredientes principais que são em base a amínios, em base a proteína, depois nós vamos combinar com ingredientes menores, e isso vai ser para alterar funcionalidades físicas ou propriedades que nós queremos ver no produto. Então, geralmente os ingredientes menores, a gente põe entre 5% a 10%, dependendo das aplicações, e isso é para julgar com o sabor, ou com a expansão, ou de repente com o valor nutritivo do produto que nós quisermos obter por extrusão. Então, o que eu quis mostrar a vocês antes, realmente, o que é usado como fonte de ingredientes de planta dentro da extrusão para fazer, então, produtos de alimento para consumo humano. Então, aqui eu vou mostrar a vocês agora o que nós encontramos principalmente na indústria, é feito por extrusão. Vamos ver. Então, uma das aplicações que muito comum da Anjo realmente a gente encontra no mercado são, por exemplo, todo o que é salgadinho. Normalmente, salgadinho é a base de milho, e um processo de extrusão salgadinho envolve ter uma mistura dos ingredientes secos. Normalmente aqui é mais milho, e depois secos nós vamos mandar a extrusão, juntar a água, vamos juntar corante se for necessário, ou sabor em líquido. E, normalmente, é extruído, é secado, e nós vamos secar para que o produto possa ser conservado no tempo, abaixo da umidade de 3%. E nós depois vamos, então, aplicar o sabor dentro de tambores, sabores em base de azeite e sal ou queijo. Então, isso é um conceito para fazer salgadinhos por extrusão. E na indústria você vai encontrar um monte de formatos distintos, então expandidos, formas de animais, 3D, vídeos coloridos, produtos feitos, cortados depois da extrusão, recheados. Você vai encontrar chips extruídos, como um salgadinho, ou chips de repente, chips que vão ser fritos depois, ou com tom. Isso é uma ideia de coisas que nós encontramos no mercado feito por extrusão. Da mesma forma, vamos encontrar a extrusão para fazer cereais matinais, para o pequeno almoço. A única diferença aqui é que nós, em vez de vamos estar aplicando mais sabor em base a açúcar e chocolate, mas vamos fazer geralmente produtos muito similares, mas para
para uso diferente. Então, e por extrusão, vocês vão também fazemos aquele cornflakes de milho ou pode ser de multigrão. A outra... E também se encontra também tudo que é alimento humano, torradas, crackers e também produtos recheados. Isso se encontra muito também feito por extrusão. Agora, fora disso, nós também por extrusão na indústria encontramos muito o que é a fabricação de ingredientes. Então, em ingredientes vamos poder fazer tudo que é migas de pão ou pão para fritura, para congelado. E vamos também encontrar, né, por extrusão feito tudo que é farinhas pré-cozidas, mingaus, farinhas infantis. Tudo isso é feito por extrusão, porque a extrusão nos permite gelatinizar os amínios e denaturar as proteínas de forma bem controlada. Por extrusão, nós encontramos na indústria também tudo que é encapsulação de sabor. Nós utilizamos base maltodextrina e nós incorporamos os aromas, os sabores dos aceites essenciais, conseguimos fazer aromas encapsulados que vão ser depois ser hidratados para aplicação de chá, coisas assim. Então, podemos fazer tudo que é aditivos para padaria, ou caseinados, que são basicamente proteínas de leite em seco destruída. E um tema importante que nos interessa hoje, é tudo que é texturado de proteína. Então, aí nós temos texturado de proteína seca ou texturado de proteína úmida. E são aplicações que nós encontramos na área de alimentos para consumo humano. Então, falando agora o assunto que nos interessa, que é o processo do uso das plantas na indústria por extrusão, nós, Clexlabs, nós temos mais de 30 anos de experiência do que é fazer proteínas texturizadas. Isso nós começamos nos anos 90 e tudo que é texturação úmida foi há 20 anos atrás. Então, não é uma coisa novedosa. Uma coisa que já existe há bastantes anos, só que, como nós vimos, há uma tendência do mercado agora que faz que é uma consciência do impacto ambiental, do uso da indústria de carnes, e também há uma consciência da nutrição que você precisa nos anos futuros. Então, essa consciência faz que agora há cada vez mais pessoas que nós chamamos flexitarianos que estão consumindo mais produtos plant-based para substituir carnes. Não entrando nesse detalhe, vocês estão todos sabendo do que está passando. E essa tendência vai se pronunciar e vai estar presente, eu penso, para sempre e muito fortemente para os anos que sigam. Então, o que nós vemos agora no uso de proteínas de planta e extrusão é o seguinte: a onda agora, realmente a gente vê isso mais para fazer produtos saudáveis e também para substituir carnes. Então, na indústria nós vemos isso tanto na indústria para fazer cereais matinais, ou salgadinho, ou barras energéticas. Nós vemos o uso cada vez mais importante do uso de grãos de planta para ter produtos saudáveis. E a outra área muito importante é tudo que é substituto de proteína de carne por proteína à base de vegetais. Então, nesse âmbito da extrusão, existe o que eu estava dizendo, duas tecnologias. Uma para fazer proteína seca ou proteína úmida, que eu vou explicar agora. Tudo que é, então, no caso dos snacks saudáveis, o que está acontecendo na indústria é que nós estamos vendo cada vez mais o uso de grãos distintos, que não era comum usar, então, como ervilha, lentilhas, feijão, soja, grão de bico, tubérculos como batata.
E outros ingredientes, como, de repente, espinaca desidratada, ou cenoura, tomate, brócolis. E outras coisas interessantes, como milho azul, quinoa. Então, a tendência é que nós vemos cada vez mais esse uso de plantas para produtos mais saudáveis, uso de planta, e isso é interessante, porque nos dá produtos distintos, com sabores distintos e também com nutrição diferente, mais saudável. Então, essa é um pouco a onda da indústria agora, tanto não só para salgadinhos, mas também para barras de cereais ou para produtos para pequeno almoço e outras aplicações, não só extrusão. Aqui são exemplos de tudo que nós fizemos saudável ultimamente. Aqui um exemplo, usando farinha de ervilha com farinha de milho, ou lentilha com farinha de milho, ou aqui, por exemplo, grão de bico com farinha de milho, ou aqui ervilha com arroz, sorghum, nunca me lembro dessa palavra. Sorghum, é sorghum mesmo em Brasil. Sorghum, quinoa, milho azul. E aqui é interessante, por exemplo, é um produto que não leva grãos, é puro mandioca e batata, não tem nenhum grão. E nós conseguimos fazer produtos base a 100% tubérculo. Então, isso é a onda do mercado dos expandidos saudáveis. Agora, se nós falamos mais do que é substituto de carne por texturação de proteína de planta, nós temos então dois processos. Temos extrusão em seco e extrusão em úmido. Então, quando extrusão em seco, nós chamamos TVP, que é Texturized Vegetable Protein, do símbolo em inglês, e a HMC, que significa que é a extrusão úmida. Aí mostra Extrusion Cooking, são dois processos diferentes. Num caso, nós vamos fazer um produto expandido à saída da máquina, com uma umidade de 10 a 23%, e nós vamos secar, e esse ingrediente, a textura expandida, fibrosa e a textura esponjosa. Isso pode ser usado como ingrediente seco, que depois vai ser hidratado. Então, isso vai ser na indústria, vamos usar isso como substituto de carne ou, não sei, aglomerado ou extender de carne, não sei, o complemento da carne. No outro extrusão úmida, vai ser um produto que não vai expandir a saída da máquina, mas vai ser um produto muito úmido, 50% a 60% de umidade, muito idêntico à carne fresca. E esse produto vai ser fibroso, estriado e vai ter uma textura interna como a carne. E isso cai mais nos ingredientes como substituto análogos de carne. Então, agora vou lhe apresentar um pouco em detalhe o processo seco de texturação de proteína. Então, esse processo seco é o que a gente encontra mais na indústria, porque a gente tem muito mais disponibilidade de grãos e de matérias-primas com níveis de proteína que não precisam ser muito elevados. Então, o que a gente encontra mais na indústria. E esses produtos vão ser feitos para ser reidratados no uso final, e eles se comportam muito bem no parte de ser reaquecidos em alta temperatura. E podem ser usados como complementos da carne fresca, em conjunto. Então, em extrusão, nós vamos ter vários formatos que vão ser feitos, e isso depende muito da aplicação final. Então, nós podemos ter pedaços maiores, podem ser fatias, pode ser granulados por moinho ou granulados em corte direto no comportador da extrusora. Isso depende muito da aplicação final. As matérias-primas que nós usamos geralmente vão ser farinhas de soja, em extrusão geralmente baixo conteúdo de gordura, concentrados de soja ou isolados. E da mesma forma, não somente soja, vamos usar também isolados de ervilha ou concentrados.
E temos outras alternativas que se vê agora no mercado, que é feijão de fava ou lentilha da mesma forma, pode ser utilizado. E um dos ingredientes muito comum também que se usa isso é o glúten de trigo, que é a proteína do trigo. E essa base, nós podemos juntar base cereais em quantidades menores, fibras e outros ingredientes menores, como sabores ou cores. Isso depende muito da aplicação final. Então, que são exemplos de TVP que se encontra no mercado. Por exemplo, aqui é um TVP que tem 7% de gordura, 4% de proteína. Então, um PDI de 50. O PDI é o porcentagem da proteína que é, depois do processo, que é solúvel com a água. Então, quanto mais elevado for o PDI, melhor é a qualidade do TVP. E essas análises do PDI são feitas em laboratório. Aqui, por exemplo, a gente vê só com, exemplo, 1% de gordura, 52% de proteína, e aqui somente com soja, glúten de trigo e fibra. E aqui é um caso especial, que tem 22% que encontramos na indústria de gordura, 38% de proteína. Mas tem, mesmo assim, um PDI muito elevado. Então, dependendo das condições de operação, vocês podem obter diferentes níveis de PDI. Também existe TVPs de ervilha, usando isolados de ervilha, ou isolados de ervilha com fibra, ou concentrado de ervilha. Então, isso nos vai dar texturas diferentes. Aqui é trigo, feijão fava, com feijão de fava, com lentilhas, ou aqui também trigo de novo. Então, as funções principais de um TVP vai ser que a gente quer ter, a sua densidade, a sua capacidade de reter a água, que é muito importante. Depois, a integridade de textura, ou seja, uma vez que se reidratou, com sabores, o importante é saber como ele se comporta, que a gente não quer que ele se desfaça. E o outro aspecto importante do TVP é, claro, o seu estado visual, o aspecto e a forma. Então, são as características do TVP que nós vamos realmente considerar e evaluar para o uso da aplicação final. Então, isso é um exemplo. O TVP seco, quando nós hidratamos, ele vai absorver várias vezes o peso dela. Então, o interessante aqui são TVPs que podem absorver o máximo de conteúdo úmido para a aplicação final. Então, isso é uma das propriedades do TVP. Como funciona o processo de extrusão do TVP? Na verdade, o que nós fazemos da extrusora são duas coisas. Nós vamos ter uma cocção termomecânica dentro da máquina, dentro de uma umidade de 18 a 27%. E isso é uma das fases. E a segunda fase vai ser texturizar as proteínas. Então, o que nós fazemos, basicamente, com a cocção termomecânica, vai acontecer o seguinte: a rede de proteínas estão no estado nativo e nós, quando entra na extrusora, nós vamos aplicar energia térmica e vamos aplicar a umidade por água. Então, o que vai passar é que a proteína vai inchar e depois, aplicando energia mecânica com as roscas, com o cisalhamento, nós vamos abrir as proteínas. Então, as moléculas de proteína vão estar em um estado aberto, desorganizado, e depois que vai passar nessa fase, vamos ter uma fase de texturização. Essa fase de texturização acontece devido ao fluxo da extrusora. Nós temos um fluxo de massa positivo para sair. Isso vai passar baixo pressão nos orifícios da matriz. Então, baixo esse fluxo, essa pressão de temperatura,
vai ser que nos vai permitir organizar interconexões das proteínas e alinhamento da proteína. Isso resulta, então, em proteínas fibradas, com uma textura interna que já não pode ser modificada depois. Uma vez que o TVP, uma vez que é feito extruído, ele vai ter uma textura e uma organização das células únicas e a proteína já foi desnaturalizada e já não se pode fazer nada mais acontecendo isso. Mas a extrusão que ela nos permite é obter uma textura distinta segundo a aplicação que nós queremos, modificando os parâmetros de extrusão. Mas, basicamente, o que passa na extrusão é isso. Um cozimento termomecânico das proteínas e depois uma texturação que acontece na saída da máquina com a matriz. Aqui, então, nós vemos alguns exemplos de texturização de TVP com PDI distintos. Então, dependendo da formulação, conteúdo de proteína que vocês vão usar e o processo termomecânico, nós vamos obter diferentes PDIs. Quanto mais elevado, melhor para a distribuibilidade e também melhor para a retenção de água. Então, aqui é um exemplo da retenção de água, Water Holding Capacity. Quanto mais trabalho mecânico, mais energia mecânica, vocês conseguem aumentar a capacidade de reter água. Então, o fato nós usamos a energia mecânica justamente para ajustar esse nível de retenção de água. E da mesma forma, a energia mecânica transmitida para a velocidade da rosca da máquina nos permite também ajustar a densidade. Então, depois da extrusão, o que passa, esse produto o TVP vai ser secado e vai ser, então, para ser usado como ingrediente. Então, essa era a parte TVP, de extrusão de proteína seca. Agora, nós temos outro processo, para fazer proteínas úmidas. Então, no caso de proteínas úmidas, essa aplicação é realmente para fazer análogos de carne, o substituto de carne, para aplicação humana e também para ação animal, também funciona. Realmente esse produto nós vamos obter tem exatamente a mesma sensação de fibra como a carne cozida e tem a mesma textura, realmente como carne cozinhada. Normalmente, então, para fazer esses produtos com proteína úmida, nós vamos ter que usar receitas com muito mais rica em proteínas, como TVP, e vamos processar isso num ambiente, na extrusão muito mais úmido. A gente via num TVP seca 18 a 27, aqui nesse caso 50 a 70% de umidade. E nós vamos cozinhar as proteínas acima de 150 graus dentro da máquina. Na formulação, na parte seca, a parte seca vai representar 25 a 35% do produto final, 50 a 70% água. Dentro da parte seca, nós precisamos ter um mínimo de 50% de proteína. Então, vamos usar 50 a 70%. Senão, não vai funcionar para fazer proteína úmida. Nós vamos usar a máquina extrusora e vamos dar uma matriz específica, muito mais comprida, que nos vai permitir obter fibras muito mais compridas e alinhadas. Na formação dos ingredientes secos, o que nós vimos anteriormente, é tudo que é soja, grãos de lentilha, grão de bico, só que tem que ser concentrados, com níveis de proteína muito mais elevados. Também podemos usar outras fontes que não são plantas, pode ser de repente, e isso nós vemos muito na aquacultura, ou ração animal, é usar, por exemplo, proteínas de insetos. E vai ser uma onda também interessante para o futuro, para preservar os recursos do planeta. Mas, basicamente, a formação úmida é
50% só água, depois 30% proteína, e o resto são ingredientes menores, como fibra, amidos, e para sabor. O processo é um pouco similar ao TVP, pensa com um processo muito menos agressivo, é um processo térmico dentro da máquina, e nós, para cozinhamento termomecânico, e nós vamos usar uma matriz de fibração muito mais comprida, que nos permite organizar as fibras. Aqui está uma vista mais processo, muito mais comprida, onde a gente entra a mistura de seca, água, pode usar azeite, vai ter um cozinhamento muito mais térmico que mecânico. Aqui a energia mecânica é muito menor, e nós aqui vamos ter uma fibração, elemento das proteínas na matriz que é muito comprida. A gente vê aqui assim a banda. E o processo é o mesmo das proteínas. Vamos abrir as proteínas e vamos com a extrusora, com a extrusão térmica e mecânica, e uma vez elas abertas e desorganizadas, nós vamos realinhar as proteínas dentro da matriz de fibração. Então, não sei se veio. Um vídeo para vocês verem rapidamente. O vídeo ainda não está rodando, Coelho. Não vejo. Aí tá. Agora sim. Desculpa. Você vê aqui a máquina, a extrusora. E então é um processo muito mais lento. Sai a fibração úmida e a proteína já está denaturizada, alinhada. Então nos permite ter bandas de carne, sobretudo de carne fibrosa. Vamos ver. A gente vê a fibra aí. Então, dependendo das receitas, nós vamos ter diferentes tipos de fibras, diferentes tipos de cor também. Também. Um pouco de sabor também, se quiser. Então, uma vez que nós obtemos essa fibra por extrusão, nós vamos avaliar a característica dela, segundo a textura dela, o comprimento das fibras, o aspecto, a cor. Vamos avaliar também a sua composição química, que a receita foi usada, que atributos nutritivos tem. E depois essa fibra úmida vai ser processada para ser segundo a aplicação final, que pode ser de repente granulada para hamburguesas, ou frita, ou para produtos congelados. E nós vamos ver aqui. Então a receita, o que vai influir a textura, nesse caso vai ser o conteúdo da proteína, o tipo de proteína, o porcentagem de proteína. Nós usamos fibras, o tipo de fibras, nós usamos lípidos, a quantidade de lípidos. E essa textura, nós vamos modificar ela, ou ajustar, operando com os parâmetros de extrusão da máquina, ou com o perfil de temperatura de refrigeração, de fibração. Isso é o que nos vai permitir modificar a textura interna da fibração. O interessante disso é que nós podemos replicar texturas idênticas ao que existe no mercado para carne bovina, ou de porco, ou de frango, ou de presunto. Aqui vocês podem ver, isso é as condições físicas de elasticidade da carne bovina. Então, nós usando extrusão e parâmetros distintos, nós conseguimos
obter o mesmo nível de elasticidade e de textura. Aqui o exemplo aqui em azul é uma base, uma receita em soja, e aqui em verde uma base, a receita em ervilha. Mas a extrusora, as condições de cozimento, a receita dá para obter o mesmo tipo de característica de elasticidade de textura. Aqui a gente vê, modificando os parâmetros de extrusão, você pode ter texturas muito mais fechadas, abertas, fibras muito mais compridas. Então, nós podemos modificar esses atributos da textura interna da fibra. E depois da extrusão, vai os processos muito similar ao processo de carne. Vamos cortar, congelar, vamos aplicar sabores, marinar. Então, isso tudo são processos depois que são feitos em função da aplicação final. Então, as grandes diferenças, para resumir, as grandes diferenças entre texturidade seco ou úmido, é que no caso do TVP vai ser um ingrediente seco, 79%, vai ser um produto expandido com máquinas curtas, é muito estável, porque já está muito seco, e depois vai ser usado como ingrediente para ser reidratado com a aplicação final. No caso da proteína úmida, já é um produto cozinhado, 50% a 70% de umidade, é fibroso, tem uma textura muito similar à carne cozida, a configuração da máquina é muito mais comprida, vamos usar uma matriz muito mais comprida dessa forma, e o produto vai ser cortado, moído, e nós vamos conservar esse produto de forma refrigeração ou congelado. E isso normalmente vai ser uma base de ingredientes, um nível de proteína muito mais elevado, e nós só podemos usar para essa aplicação isolados ou concentrados de proteína, porque é preciso um nível de proteína muito mais elevado para conseguir esses produtos. Isso vai ser usado na indústria como um substituto de carne. Conclusão, então, para concluir esses dois processos existentes muito no mercado, nós podemos a tendência do mercado é a seguinte: para o TVP, o uso para soja texturizada, a gente usa mais, a tendência ultimamente é usar mais, eu diria, farinhas orgânicas com alto conteúdo de gordura para substituir, e também substituir a soja, porque a soja tem uma conotação um pouco não GMO, por mais base de grão, como ervilha, lentilhas e outro tipo de feijão. E a tendência do que é proteínas úmidas realmente não usar a soja. Em ambos os casos, isso pode ser feito por extrusão e vão ser processados de forma distinta, dependendo da aplicação final. Então, alguns exemplos do uso da fibra úmida, pratos, peito de frangos, hamburguesa, produtos recheados ou salsichas. Mas, bom, essa era para dar uma ideia, espero não falei muito rápido, do que se usa na indústria. Agora, se vocês quiserem ter mais informação, nós fizemos algumas publicações que nós podemos compartilhar, e a GFI também fizeram muitas. E também, uma coisa interessante, nós, no dia 9 de dezembro, vamos fazer um webinar mais científico, em colaboração com a Good Food Institute aqui nos Estados Unidos e com o Canadá, e nós vamos ver mais em detalhe as matérias-primas, transformação depois da extrusão. Então, eu convido vocês a ver isso para ter mais detalhes de como é feito os produtos. A única coisa vai ser em inglês, mas, bom, é interessante popularizar um pouco para vocês verem todo o processo. E em termos de parceiros, para terminar, são alguns dos parceiros que nós estamos no Global, que nos ajudam em plataforma de extrusão, e um deles é a Embrapa, que vai falar depois para vocês verem que nos ajuda em alguns desenvolvimentos de produto.
isso era. Bom, eu gostaria de agradecer muito a vocês, de Alpine, a Kestrel e, obviamente, as pessoas que estão aqui, né, nos ouvindo nessa tarde, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, muito bonita. E com isso, então, eu gostaria de iniciar a minha palestra de certa forma rápida pelo tempo que nós temos. Então, só rapidamente falar da Embrapa. Na Embrapa, de forma bem sucinta, nós temos duas unidades que têm sistemas de extrusão dupla rosca para alimentos. Nós temos aqui no Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio de Janeiro, e também temos agora uma planta que está sendo concluída para rações para aquacultura, o que eu considero de relevância, que é uma máquina similar à nossa, um pouquinho mais moderna, mas ambas de alta tecnologia. Então, a Embrapa, eu acho que todos conhecem, eu vi aqui os participantes, aqueles que se apresentaram, ou seja, a gente tem lá uma infraestrutura muito boa, uma estrutura não só em termos de planta, mas também em termos de análise, ou seja, muitas análises lá são feitas e são fundamentais para definir qualidade de um produto, né? Obviamente. Então, aqui é só o nosso laboratório. A gente, na área que eu trabalho, a área de cereais, e agora, mais recentemente, que a gente está trabalhando com proteínas vegetais, a gente tem uma série de instrumentação para justamente acompanhar o que acontece com a mistura de cereais ou própria proteína, né, após a extrusão. Isso é importante para definir padrões de qualidade, né, e isso é muito importante. Anualmente, nós damos o curso de extrusão, né, ou seja, não sei se aqui alguém já fez esse curso. Obviamente, nós temos o apoio da Kestrel, sempre nos envia um palestrante, e isso é muito importante. E lá nós damos os princípios e fundamentos, e mais recentemente, nos últimos 2, 3 anos, nós temos reforçado, né, a importância do uso da proteína de origem vegetal na extrusão. Essa semana também meu colega, o Dr. José Luiz Asqueri, e José Berrios, pesquisador do USDA, que também possui uma Kestrel também na sua unidade de pesquisa, na Califórnia, também vai fazer uma live, ou seja, vamos ver, vai ser muito interessante também participar, né? Então, sobre o histórico, a Kestrel, ela já desde 53, então, ou seja, você tem um histórico em termos de uso da tecnologia de extrusão que começa muito antes, inclusive, foi com a indústria de alimentos para massas alimentícias básicas, ou seja, lá antes, inclusive, da década de 50, ou seja, a década de 20, até antes, com o avanço da tecnologia tecnologia de trigo. Depois apropriada na década de 40 com a indústria do petróleo, né, processamento de resinas de petróleo, e aí é tomada final da década de 50, como foi falado pelo José Coelho. A Kestrel é uma das iniciantes, né, obviamente tem outras empresas também nesse setor. E disso aí, o que foi falado muito claramente, de forma bastante exemplo, né, essa característica da Kestrel, a quantidade enorme de possibilidades que podem ser feitas, é a extrusão seca e úmida. Inclusive, alguém aí perguntou sobre a diferença da extrusão seca e úmida. Obviamente, úmida, a gente usa a umidade maior que 50%, 70%, depende do produto final e não necessariamente você precisa de uma matriz, mas para fibrilados, aí sim, aí é necessário essa fibrilação. Aqui é só para mostrar a nossa máquina. O José Coelho foi aquele que, há uns anos atrás, instalou a máquina, eu e ele, né, ele me ajudou, foi fundamental, a participação foi o startup da nossa máquina e alguns probleminhas sempre foram resolvidos por ele, ou seja, ele também é um homem da linha, não, é um homem da linha de produção, entende de todos os processos. Uma coisa muito importante na área de extrusão, e que eu gostaria de ressaltar, principalmente na pesquisa, e às vezes muitas pessoas esquecem, poucos no mundo têm, até pela questão de budget, né, ou de orçamento, é o alimentador gravimétrico, esse que eu mostro aqui. Então, nós temos um alimentador gravimétrico que permite um controle mais preciso da vazão. Controlar a vazão é fundamental na extrusão, principalmente na extrusão de alimentos, até seja de ração, obviamente, mas a extrusão precisa, ela é importante. E outra característica muito importante, vou falar depois da questão da moagem,
né? O preparo é muito importante. E a versatilidade a gente se dá pelas matrizes. Hoje nós temos em torno, né, nós temos cerca de 15 matrizes. Adquirimos uma matriz de co-extrusão já faz uns poucos anos atrás, que permite rechearmos, né? Ou seja, barras de cereais, biscoitos recheados com recheios os mais variados, mas o que a gente vai mostrar aqui é com frutas tropicais. Recentemente adquirimos também uma matriz que permite que você tenha análogos de arroz, ou seja, formato de arroz em que você pode estar, inclusive, que já tem no mercado, né? Mas a gente quer, ou pode ser também uma interessante aplicação para também produtos com alto teor de proteína. Lembrando que nós recentemente adquirimos nós temos um pré-condicionador. Esse pré-condicionador ele pode ser de apoio para pré-preparação, também é uma pergunta que fala de reidratação desse material que pode ser adicionado, apesar de que essencialmente a extrusão de alimentos ela não necessariamente usa pré-condicionador. Para a ração animal, é muito utilizada para pet, animal pet, né? Então, para pet food é muito utilizada. E, obviamente, já foi falado claramente, então a gente tem agora trabalhado, então, sendo essa tendência, e acho não, estaremos nessa onda também, né? De também trabalhar com proteínas vegetais substitutos para análogos de carne. E alimentos saudáveis é o que a gente tenta fazer, principalmente nos últimos anos, né? Ou seja, buscando usar tecnologia de extrusão para alimentos sadios, saudáveis, alimentos que a gente possa incorporar fibra alimentar, possa incorporar mais proteína e bioativos também, foi perguntado pelas pessoas, algumas das pessoas preocupadas com isso. E sobre essa questão, eu sempre gosto de ilustrar mais aqui de forma mais rápida, que quando nós trabalhamos com o arroz, ou sorgo, ou milho, ou cereal integral, e agora a gente está com o projeto de farinhas isentas de glúten, ou seja, isentas de vegetais que tenham as proteínas do glúten, nós temos usado muito o sorgo. E também alguma coisa de ter agora com um projeto também aprovado, né, com o uso de feijão e outros pulses, né? Lembrando que o Brasil, essencialmente, nós produzimos feijão de vários tipos, cores, então nós produzimos cerca de 2,9 milhões de toneladas anualmente, e os outros somos ainda importadores, mas certamente o Brasil tem condições climáticas, já lançou pelo menos 2 cultivares mais recentemente, desde 2016, de grão de bico, por exemplo. Ou seja, a gente está, certamente, em poucos anos, nós seremos também produtores competitivos de pulses, a não ser o feijão que já somos no mundo, né? Então, temos de grão inteiro, nós temos, então, esse cenário, grão inteiros de cereais, grão inteiros de pulses, ou seja, em que a gente tem como principal, né, componentes carboidratos. Os fitoquímicos, quando a gente considera o grão inteiro, nós levamos para dentro da extrusora os minerais, todo o lipídio contendo dentro do nosso grão que tem o embrião, ou seja, uma célula é uma semente viva, né, o embrião, ou seja, a semente com o embrião é um material extremamente rico e de fitoquímicos, e também proteína quando nós, então, incorporamos, por exemplo, caso de feijão, ervilha, lentilha ou grão de bico. Então, com isso, a gente tem o quê? Ações na saúde humana que são muito interessantes quando são usados esses grãos inteiros. Há 2 ou 3 dias atrás, nós comemoramos o Dia Internacional do Cereal Integral, ou seja, então, a palestra que nós assistimos fala muito bem sobre isso. Então, aqui lembrando, em termos de composição que foi falada por José Coelho, mas eu gostaria de ressaltar, né, em termos de individualização dos cereais, né, ao comparar com pulsa, que eu trago o exemplo do feijão, o quanto nós temos de cinzas, que reflete o quê? Reflete o teor de minerais presentes e o teor de proteína que é sabido por todos, né? Ou seja, a gente tem um teor aí, em alguns casos, comparado com o arroz, aqui é arroz integral, né? Nós temos, então, cerca de 3 vezes mais.
sendo que normalmente 2 vezes mais, ou até 3, dependendo de qual a variedade de feijão. Essa é outra coisa importante no Brasil, nós temos o nosso banco de germoplasma, ou seja, nós temos variedades que têm de 17, 18, também temos de 25, por exemplo, com o caso do feijão calpi, e no caso da fibra alimentar também, de destaque, é algo muito interessante, muito importante. E aí, se nós temos então um grão inteiro, segunda parte da palestra de José Coelho, parte dos grãos que vão dar ao nosso snack o conceito, o apelo de saudabilidade. O que nós precisamos entender disso? Precisamos entender que precisamos de moagem, ela é extremamente importante nesse processo. Levar farinhas finas para dentro da extrusora é fundamental. Aí é que entra a operação de alimentação da extrusora. Isso é fundamental. Então, moagem, umidade baixa. Então, nós temos, então, granulometrias finas inferiores a 250 micrômetros. Ou seja, com a granulometria dessa, nós temos, então, uma grande possibilidade de ter fibras, microfibras, e essas fibras não interferirem de forma a prejudicar a expansão desse produto, a textura desse produto. E aí, aqui na nossa coextrusão, como eu falei antes, farinhas bem finas são alimentadas no alimentador que nós temos gravimétrico. Ele consegue trabalhar com farinhas da granulometria, por exemplo, da faixa de amidos, que é em torno de 100 micrômetros, 70 micrômetros, 30 micrômetros. A gente consegue, então, jogar isso para dentro da extrusora. Como a extrusora, ela alimenta os parafusos. Então, o sistema alimenta o parafuso com um alimentador, né, de duplo parafuso, então material fino empurrado. A água, ela é injetada lateralmente. É lógico que você pode injetar água aqui, também você pode injetar outros interessantes líquidos nesse sistema. Acho que isso também essa é uma outra pergunta. Agora, veja, então nós trabalhamos aqui com produtos em que a gente colocou da nossa produção, né, tropical, né, a gente colocou então geleias, então a gente tem um sistema de bombeamento que permite, tendo essa extrusora, colocar no interior esses recheios. Lembrando que recheios a gente abre a imaginação, às vezes a gente pode pensar em recheios também salgados, a gente pode pensar, isso aqui é uma mistura de 3 cereais integrais, né, o arroz, o sorgo e o milho, ou seja, nós utilizamos farinhas integrais, o grão inteiro. Então, aí a gente conseguiu fazer um snack expandido, uma expansão considerável, com uma crocância muito interessante. Lembrando, isso aqui é uma extrusão a seca, ou seja, com umidade em torno de 14% a 18%. E aqui, só um exemplo também de farinha pré-cozida. Para quê? Qual o objetivo? De fazer farinhas pré-cozidas que possam substituir o quê? Substituir o trigo, porque sabemos que o trigo temos o glúten, e o glúten tem o quê? Propriedades viscoelásticas que possibilitam a retenção de gás. Então, nós estamos trabalhando um projeto agora relativamente recente, a gente está com um aluno de pós e um projeto, e aí nós temos, então, aqui, na parte de baixo, as farinhas cruas, e quando processada por extrusão, essa aqui é uma curva de um farinógrafo, é um equipamento muito utilizado em laboratórios que trabalham moinhos de trigo, por exemplo, e nós temos, então, aqui uma equiparação em termos de consistência, quando essa farinha crua integral é processada por extrusão, uma capacidade, ou seja, de consistência, ela é bastante otimizada, próximo, por exemplo, a essa cor verde aqui, que é uma farinha de trigo. Então, e com isso, o nosso target, né, nosso alvo é o trigo, e a gente tem conseguido melhorar um pouco mais essa textura. A gente agora está na segunda fase desse projeto, inclusive adicionando também grãos germinados. E aí, além dessas farinhas, dependendo do como ela é processada, nós podemos então chegar a farinhas, como é o caso de sorgo, que tem a coloração de chocolate, fazer também, desenvolver bebidas que, entre aspas, não são lácteos, não bebidas de cereais, mas que têm, então, essa propriedade de ser solúvel. Então, aqui a gente tem 6 genótipos, e um deles, seguido do outro, a gente tem, então, essa homogeneidade de cor, significa que, pela extrusão, a gente conseguiu fazer com que
chegar a atingir uma maior solubilidade. E, obviamente, essas farinhas pré-cozidas isentas que não têm farinha de trigo, elas, então, podem ser processadas em 2 estágios, um estágio na extrusora, em que a gente controla as condições de processo, que rapidamente isso merece um custo, obviamente, a rotação de parafuso, velocidade de alimentação, umidade, a gente consegue, então, produzir farinhas que então, têm a capacidade de absorver água, então, e gerar, por exemplo, produto como a massa seca, né, que no caso é o exemplo de um cereal integral, que o Brasil também produz, que é o milheto. E aí, então, vem a questão. Proteínas vegetais, não há dúvida. Primeiro, feijão, por quê? Produzimos em considerável quantidade. Os seguintes ainda são importados, porém, em fase de adaptação. Grande bico, como disse, pelo menos, são, se não me engano, 2 ou 3 variedades já lançadas, e há um ânimo muito grande no centro-oeste do Brasil da produção de grão de bico pela sua menor necessidade de água, resistente à mosca branca, por exemplo. Então, acho que realmente muitos agricultores estão apostando, e isso vai ser, futuro próximo, mais uma commodity no Brasil. Combinadas com cereais, sim, lógico, a gente está aqui considerando a extrusão seca, porque a extrusão úmida, como vocês viram na apresentação do José Coelho, é necessário trabalhar com a concentração da proteína, ou seja, trabalhar com concentrados isolados proteicos vegetais, porque você precisa de uma densidade proteica dentro dessa mistura considerável, como vocês viram naquele gráfico muito interessante que ele colocou, ou seja, você tem 60%, 70% de água, e a maioria da composição você tem, então, a proteína, normalmente na forma de isolado ou concentrado. E aqui só um exemplo de um trabalho recente que fizemos, feijão calpia. A gente produziu, então, esses snacks. Os snacks são crocantes, eles são saudáveis porque são inteiros, e eles, então, podem virar farinha? Podem virar uma farinha que pode ser usada o quê? Uma variedade considerável de produtos, desde pão isento de glúten, no caso do feijão, massa alimentícia e sopas de fácil preparo, evidenciando, obviamente, a necessidade de se trabalhar com a sensorial, porque é óbvio que esse produto, a gente pega um feijão cru que tem seu sabor, de certa forma, não agradável, obviamente, que é o material cru, porque há a presença desses fatores antinutricionais, como limidoltripsina, lectinas, oligosacarídeos também, que são reduzidos, em alguns casos, inclusive, totalmente inativados ou reduzidos, que permite, então, ter produtos que possam ser aceitos, né, pelo público em geral. Aqui algumas publicações só com feijão, esse acesso é gratuito, e algumas publicações na base de dados internacional de trabalhos que nós fizemos recentemente, principalmente com sorgo inteiro. A gente está trabalhando aí com sorgo integral, em que a gente tem algumas publicações que indicam, né, em relação à resposta glicêmica, a questão de obesidade, redução calórica, são como modulador de adiposidade, sua inflamação também. Então, são resultados interessantes que visam justamente a alimentação humana saudável. E eu gostaria, então, de agradecer, desculpa pela, talvez, velocidade com que eu me coloquei, mas dado o curto período de tempo que nós temos. Obrigado. Muito obrigado por vocês estarem até aqui. Maravilha, doutor Carlos. Obrigada, viu? A Embrapa sempre também nos orgulha muito, né, com todos os seus projetos e o trabalho que desempenha aqui no Brasil. Bom, vou convidar também o Coelho para abrir a câmera dele, para a gente começar a responder algumas perguntinhas. Fui acompanhando, o Coelho já adiantou algumas respostas, então vocês também podem acompanhar ali as respostas que foram escritas pelo Coelho. Algumas, Coelho, vou trazer para a gente falar, porque são algumas dúvidas que, enfim, a gente costuma ouvir muito, né, esse tipo de dúvida, então a gente acha importante a gente trazer aqui para responder. Bom, primeira pergunta da Kátia. Kátia, que bom que você está aqui, minha colega do Senai, tá? Senai Chapecó. E a Kátia pergunta:
É possível modificar a capacidade de absorção e retenção de umidade de farinhas vegetais através da extrusão? Eu acho que eu já respondi um pouco isso, né? Por exemplo, se você, nesses nossos estudos, cujo objetivo é nós fazemos uma farinha pré-cozida para produção de pão isento de glúten, então a capacidade de absorção dela mais que dobra, pelo menos. Então, e com isso você tem a propriedade viscoelástica, ou seja, algo que antes você não tinha. Isso por quê? Porque, na verdade, você rompe o amido e expõe sítios que são que aumenta a hidrofilicidade da farinha. Isso porque o amido, quando ele não é, por exemplo, processado no estágio, quando ele é cru, ele quase não absorve água, somente 30%. Quando você abre essa estrutura, então aí você permite com que ele absorva água. E a extrusão é o quê? É um sistema de cisalhamento associado ao calor. Cisalhamento porque é um esforço mecânico. É como se você estivesse pegando os amidos e com a tesoura, né, imagine grânulos de amido gigantes, né, que a gente pudesse visualizar. Você estaria cortando. Você corta e amassa e expõe o que era de dentro, você coloca ele para fora. Então, você expõe isso. Dado maior ou menor cisalhamento, dado maior ou menor adição de água, dado maior ou menor associação à temperatura e à configuração do parafuso. Aliás, isso é uma coisa super interessante, que a Klestrel é realmente espetacular, são os parafusos, não só a Klestrel, outros fabricantes, né? Porque eu sei que tem outros colegas aí, da Wenger está aí também. Ou seja, também, mas de certa forma, essa característica de versatilidade que a extrusora propõe, e que ela faz, com o avanço tecnológico de trabalhar os dois parafusos, isso aí é realmente um grande avanço. Coelho, acho que eu falei. Não, tá bem. Eu só queria complementar o que disse o Dr. Carlos, que a extrusão nos permite, então, gelatizar os amidos, faz que nós vamos depois ter produtos que são mais ou menos elásticos depois de hidratação, mas também nos permite depois dextrinizar os amidos. Ou seja, se eu quero tomar um cereal e depois de hidratação quero que não seja um mingau, mas quero que seja solúvel, então eu vou fazer, vou dextrinizar, vou romper, vou destruir os amidos e dessa forma os amidos se volvem solúveis. Então a gente pode ter, com a máquina, você pode ter um mingau de milho ou pode ser quase um mingau solúvel, ou seja, um milho solúvel, dependendo do que você trabalha. Ótimo. Tem duas perguntas aqui, até o Dr. Carlos acabou endereçando um pouquinho, mas acho que seria importante a gente voltar com um pouquinho mais de detalhe em relação à adição de corantes e aromas, né? Então, qual é o melhor momento para adicionar os corantes e aromas com as matérias-primas, antes ou após a extrusão, para ter o melhor resultado e preservação desses ingredientes? Aí acho que essa pergunta também pode ser combinada com a seguinte, que pergunta sobre a questão do uso, né, da experiência no uso de corantes naturais. Não sei se teve mais alguma nessa linha. Não, acho que são essas, né? Isso. Uhum. Para responder, geralmente, corante, geralmente o ideal aqui no caso que é proteínas é procurar diretamente na máquina, porque já o corante vai já ficar já distribuído e vai ficar atrapado, vai ser parte da textura do produto mesmo, da base, ou tanto seca como úmida. Hoje é muito difícil mudar a cor da base do ingrediente, é quase impossível, a não ser escurecer. Então muitas vezes o que faz, quando nós quisermos, por exemplo, uma base de uma proteína de carne, que já está mais escura que uma proteína de frango, então a gente tem que usar os corantes dentro da máquina para que a base seja mais escura. Depois praticamente é mais fácil que os TVP secos, mas o TVP úmido não, é praticamente impossível, porque a proteína úmida cozinhada já foi denaturalizada e já não pode, não pode vir mudar a cor, é impossível. No caso do TVP seco, como ele tem a capacidade de absorver água, dá para modificar tonalidades de cor.
Mas o ideal, se você quer um todo de cor, é pôr dentro da máquina. A máquina vai, o bom da extrusora é que ela vai misturar e distribuir de forma super homogênea dentro da massa da extrusora. E, Coelho, isso serve também para os aromas e temperos? Os aromas é a mesma coisa, mas tem que ter muito cuidado, porque você tem que ver a aplicação final. Vou dar um exemplo. Você quer fazer um peito de frango, o peito de frango, o aroma tem que ter dentro já da máquina. Porque depois é muito difícil, porque como é uma fibra inteira, a única coisa que você não pode fazer é transformar por fora, ou de repente tentar injetar aromas como a gente faz na carne. O problema é que já está como se imaginar uma carne cozinhada. Para cozinhar não dá para fazer sabor, a única forma é ou injetar dentro, ou assim, ou por vacuum, mas muito mais difícil. Então, geralmente é mais fácil antes. O TVP seco, a propriedade, como ele tem a propriedade de poder absorver, é mais fácil um TVP seco, ele vai absorver o aroma e ficar... Mas depende muito da aplicação final. Se quer fazer um peito de frango, tem que ser dentro da massa inicialmente, porque vai ficar atrapado. Agora, se for uma hamburguesa, uma coisa frita, já é diferente, o conceito é diferente, porque já, como você produz, nós vamos moagem, e depois nós vamos usar outros binders em conjunto, também o sabor já pode ser posto nessa mistura de base de ingredientes que nós vamos fazer. Então, depende realmente da aplicação. Eu convido vocês no próximo webinar da SFIDC, que eles vão falar da transformação aí. Eles têm muitos anos de experiência com a gente, os caras sabem fazer, então é interessante. Mas, na base, o importante você tem também a fibulação úmida é compacta e já está, ou seja, a textura já está, não pode fazer, a textura o úmido cozido não tem capacidade de absorção. Ao contrário, o TVP seco sim tem capacidade de absorção, é mais fácil de injetar coisa, como uso de ingrediente post-extruído, entende? A grande diferença vai aí. Mas tem muito a ver com a aplicação final. O que é que eu ponho no mercado? O que eu quero fazer? Fazer uma hamburguesa, uma coisa frita, ou um peito de frango? Ou um pedaço de carne de bovina. Então, é mais, se é para coisas já não tão sólidas, é mais fácil agregar sabores e binders depois da extrusão. Da mesma forma que se é feito na indústria neste momento, usando carne moída, então, um pouco esse conceito. Maravilha. Uma das perguntas que você já adiantou, Coelho, que gera bastante dúvida, e eu gostaria que você pudesse responder aqui também para a gente, é em relação à parte do equipamento, né? Então, a Natália pergunta se a extrusão seca e úmida são feitas no mesmo tipo de equipamento, apenas alterando o processo, ou precisa de um equipamento específico para a extrusão úmida? Você pode explicar um pouquinho mais? Geralmente, quando a gente vai fazer um texturar seco, a gente só precisa de uma máquina corta, 3 ou 4 camisas, e nós vamos usar muita energia, porque a gente tem que romper as fibras de uma forma muito mais agressiva. No caso da proteína úmida, já é um processo muito mais terno. A energia mecânica quase nem existe, é muito, muito baixinha comparada, ou seja, provavelmente 10 vezes menos com seco, porque é um processo muito mais lento e termo. Então, normalmente vamos usar uma máquina muito mais comprida, normalmente 5, 8 ou 10 camisas, ou seja, o dobro, e uma matriz comprida. Então, o que nós fazemos quando um cliente quer fazer os dois, nós vamos entregar uma máquina comprida e nós vamos fazer somente alterar a confecção do parafuso para processo mais termo ou mais processo mecânico. Mas dá para fazer as duas na mesma máquina. E depois a única coisa que a gente faz é tocar ou para uma matriz muito curtinha para TVP ou para a comprida de fibração. Mas dá para fazer os dois na mesma máquina. Boa pergunta. Sim, a nossa experiência, só para dar a nossa experiência, né, que nós não temos a matriz, né, a cooling die, ou seja, a matriz de esfriamento que vai fibrilar, mas a gente está em aquisição. Mas nós conseguimos alguns testes fazer. Por quê? A extrusão, a vantagem do sistema de extrusão que você permite a entrada de água lateral é que você pode trabalhar com 50, 70. Estava dando exemplo aqui para
para a professora Vendramini, da UFRJ, que para a gente trabalhar com alga tipo carragena, a gente teve que trabalhar com cerca de 70% de alga, devido à propriedade geológica. Então, e sem ter necessidade essa característica dessa fibra, né? Então, ou seja, que é uma fibra marinha, né? Ou seja, essencialmente de açúcares. Então, é necessário, então, com a extrusora, permite, então, você trabalhar com isso. Também já trabalhamos, por exemplo, com a injeção de suco de acerola, por exemplo. Já injetamos o suco de acerola porque a gente queria fazer um produto que depois a gente ia levar para secar, fazer tipo uma barrinha, né? Que poderia ser uma barrinha comestível, né? Então, a gente pode injetar sucos também, né? Então, às vezes você tem que trabalhar com a adição de alto teor de água, às vezes 70, 80. Então, essa característica dessa extrusora de laboratório permite isso e, detalhe muito importante que eu não falei, pequena quantidade de material. A gente está falando aí de 3 quilogramas, por exemplo. Nossos experimentos, a gente fazer 15 tratamentos no dia, a gente trabalha com cerca de 3 quilogramas, né, o que não seria possível com a máquina maior, e a gente tem uma ideia de scale-up, que isso é importante, né? Isso é um detalhe. Perfeito. Nós estamos, infelizmente, indo para a última pergunta, nosso tempo já acabou. Temos ainda várias outras perguntas aqui, mas nós não vamos conseguir fazer aqui ao vivo, né? Então, a última pergunta, a Ana Lúcia, ela tem uma curiosidade sobre o shelf life dos produtos obtidos por extrusão úmida. Tem algum período? O que vocês poderiam colocar a respeito do shelf life? Eu respondi isso. O shelf life, na verdade, é como se nós tivéssemos uma carne já cozinhada. Então, a gente pode fazer por os ingredientes por refrigeração ou por baixo embalagem sobre o vazio. Nós podemos conservar isso normalmente 2 a 3 semanas. É muito similar a carnes, pratos cozinhados. Agora, o que se faz muito na indústria, realmente essa banda úmida de ingredientes, nós vamos refrigerar ela e vamos congelar. Isso, e depois vai ser usada depois em função da aplicação final. Mas geralmente a indústria faz, a não ser que seja, isso depende muito do cliente, a não seja para fazer um produto único, uma capacidade determinada para ser vendido logo, geralmente vamos fazer ingredientes que vão ser congelados. Mas já há clientes que existem, vão fazer a fibra, já tem um produto determinado, mas geralmente para fazer mais que um tipo de produto, então, isso vai para refrigeração e congelação se precisa congelar. E muitas vezes nós vamos fazer, antes de refrigerar, nós vvamos diminuir o tamanho das bandas em pedaços mais pequenos para congelar. Agora, isso suporta muito bem a congelação sem nenhum problema, não até as características físicas da banda. Ótimo. Bom, como o nosso tempo, infelizmente, acabou, mas a boa notícia é que temos que combinar mais encontros para a gente debater o tema, porque realmente esse é um tema que, como o Dr. Carlos falou, né, é uma tecnologia que, enfim, já é bastante conhecida pela indústria de alimentos, mas as aplicações e aí as utilizações dos diferentes ingredientes fazem com que a gente aí tenha bastante para discutir, para entender. Então, com certeza, a gente vai planejar outros encontros com o tema. E, de novo, reforçando o convite do evento no dia 9 de dezembro, só entrar no site da Clastron para fazer a inscrição. Mais uma vez, então, quero agradecer, Dr. Carlos Coelho, pela parceria, por estarem aqui conosco hoje, encerrando a nossa série de webinars. Quero também agradecer a toda a equipe do GFI. Enfim, tem muita gente trabalhando nos bastidores para que esse momento ele aconteça. Então, aqui fica o registro do nosso agradecimento. E também, né, a Cris, que dividiu comigo aqui a nossa série de webinars para o próximo ano. Preparem-se, vem surpresas bem legais.
e é que a gente já está trabalhando, então nós vamos continuar, enfim, fomentando o tema, discutindo o tema. Mas vem mais novidades por aí. Também quero agradecer a todos que nos acompanharam. Eu não quero cometer a injustiça de não nomear alguém, mas assim, tem tanta gente né, que participa com a gente desde lá do nosso primeiro webinar, então saibam que a gente vê o nome de vocês, a gente sabe que vocês estão aqui e a gente fica muito feliz, né, entende que, né, esses momentos têm sido úteis e produtivos para vocês. Então, obrigada mais uma vez, né, para todo mundo que nos acompanhou e a gente vai se encontrar em breve. Muito obrigado, Catherine. Obrigada, Coelho, mais uma vez. Obrigada, doutor Carlos, Cris, a Mari, que está ali escondidinha atrás do logo, que, né, organiza tudo para a gente. Obrigada, e obrigada a todo mundo, viu? Uma ótima semana. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.